Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Ó Deus, consola o que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família. Mãe, não desista do teu lar. Faz retificar a tua casa, será bendita. Venha, venha, Pai, Pai, seja o herói, Pai, com fé que se constrói. No coração de Deus, creia que Deus tem poder para transformar a sua casa, transformar a sua família. Você e sua casa servirão ao Senhor. Creia. Deus tem um projeto para a sua casa, Deus tem um projeto para a sua família. Insista, invista na sua família. Oh, aleluia. Pai, obrigada por esta oportunidade de mais uma vez olhar a nossa vida do teu ponto de vista através da sua palavra, que venceu tantas perseguições e o Senhor teve o cuidado de guardar um exemplar, e esse exemplar trouxe várias cópias, e uma dessas cópias, cada um de nós tem um exemplar na sua casa. Obrigada, Senhor. E que não seja apenas um livro de estante ou de cabeceira, mas que seja o seu manual para a nossa vida, para nos ensinar como viver, para nos ensinar como nos relacionarmos com as pessoas a partir de um relacionamento de amor e de intimidade contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a aprendermos a manuseá-la e que sejamos, no fim, aprovados por Ti. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A aula desta semana vem com o título de Sabedoria aplicada na família. E nós estamos aprendendo essa sabedoria aplicada através dos princípios e das prioridades de Deus. Como nós vimos na semana passada, a definição para prioridades do ponto de vista de Deus é viver em função do direito que Deus tem sobre a minha vida. Viver em função do direito. Então, Deus tem um direito. Ele tem esse direito por dois modos. Primeiro, porque Ele é o nosso Criador. E segundo, porque Ele é o nosso remidor.
Ele nos reconciliou consigo. Então, por salvação, direito de criação e direito de redenção. E esse direito de Deus vem antes de qualquer outro interesse que nós possamos ter na nossa vida. Deus quer edificar a nossa vida, Deus quer edificar o casamento, a família, quer que a gente tenha uma profissão bem-sucedida e quer que a gente tenha uma vida cristã, que nossos serviços prestados a seu reino, no fim, possa trazer galardões para nós. E Deus tem esse modo dele peculiar de nos ensinar a viver cada uma dessas partes, dessas áreas da nossa vida. Então vem a pergunta: desejo que as minhas prioridades sejam as de Deus? Aí surgem outras perguntas. Quero que a minha vida tenha sentido relevante? Quero ser feliz no casamento? Quero ter filhos bem-sucedidos? Quero ser reconhecido no meu trabalho? Quero ser um servo ou uma serva de Deus com um ministério que dê frutos e resultados permanentes para a honra e glória de Deus? A verdadeira vitória espiritual em uma vida pessoal. Deus tem como isso acontecer, fazer com que isso aconteça. Talvez você seja uma pessoa ativa. Talvez você também já tenha uma vida espiritual em desenvolvimento, crescente, graças a você ter assumido a responsabilidade de se submeter a Deus e aplicar os seus princípios para conseguir esse êxito. Então, embora você seja bem-sucedido na vida espiritual, está encontrando dificuldades em se comunicar bem. Veja só, não é só se comunicar, mas se comunicar bem com a sua esposa e filhos. Apesar do seu crescimento espiritual, as fortes pressões externas e internas vêm impossibilitando-o de dar para sua mulher e filhos o tempo necessário. Talvez você viva em concordância com Deus, seguindo seus princípios, mas ainda não conseguiu acertar nas suas prioridades. E isso que é importante também. E isso tem trazido discórdia constante com você e sua esposa e seu cônjuge e seu esposo e seus filhos, e você não consegue atender às necessidades. E talvez você esteja até se sentindo meio desesperado no meio dessa situação. O que fazer? O que fazer? Nós precisamos ordenar as nossas prioridades. Você precisa aprender a ordenar, pôr em ordem. E Deus colocou essa ordem lá na carta aos Efésios, começando no capítulo 5, depois desenvolvendo também pelo capítulo 6. Mas preste atenção. Primeira coisa que Deus quer, que você assuma um compromisso com você mesmo, de determinar um tempo para poder separar esse tempo para estar com a sua esposa. E você precisa fazer isso quando ela está disponível, num horário que ela está disponível. Esse tempo é para que você possa conversar com ela, para que você possa dar atenção para ela, porque uma das maiores necessidades da mulher, de nós mulheres, é conversar, é a comunicação. Nós damos muito valor à comunicação, é muito importante para nós que você dê atenção para sua esposa, que nós tenhamos a atenção dos nossos cônjuges.
E você precisa estar alerta a essa necessidade dela. Deus tem dito aos maridos que eles devem fazer duas coisas. Veja só duas coisas Deus pede que os maridos façam em relação à sua esposa. A primeira coisa é que ele deve amá-la. E a segunda coisa é que ele deve guiá-la. Muitos de vocês, homens, sabem como guiar as suas esposas, mas não sabem como amá-la, não sabem como atender às suas necessidades, ainda não aprendeu como satisfazer as necessidades da sua esposa. Vocês, homens, precisam entender e concordar que satisfazer as necessidades da sua esposa é a sua obrigação número 1 do ponto de vista de Deus. Entendeu? Atender a necessidade da sua esposa é a sua obrigação número 1 para Deus. Então, eu quero te orientar a pedir a Deus uma oportunidade para começar a demonstrar seu amor pela sua esposa. Ou uma oportunidade para começar a amá-la. Veja bem, homens, isso é muito importante que eu vou dizer. Você também precisa entender que naturalmente o amor para a mulher não é o sexo, mas o sentido de pertencer à pessoa que ama. E esse senso de pertencer, ele é cultivado à medida que você dá atenção para ela, à medida que você conversa com ela, à medida que você a envolve na sua vida, nos seus negócios, que você conversa, que você dê atenção. Isso começa a desenvolver esse senso gostoso de pertencer a você, porque com certeza, se ela casou com você é porque ela te ama. Algumas vezes vocês, quando chegam em casa, encontram as esposas desanimadas, tão desanimadas que não tiveram nem coragem de preparar o jantar, não é verdade? E às vezes a casa também não está organizada, a cozinha está desorganizada, não tem ainda aquele cheirinho gostoso de comida pronta ou de uma comidinha sendo preparada. O que você deve perguntar então é o seguinte: se você pediu para Deus uma oportunidade para começar a amá-la, fique atento a esses sinais, pois eles estão começando a ser emitidos. Então, em vez de você reagir, em vez de você ficar chateado, emburrado com a sua esposa, porque não tem aquele cheirinho de comida gostosa e a cozinha ainda não está arrumada e ainda brinquedos de crianças esparramados pela casa, então, veja só, começa a se perguntar: o que é que eu posso fazer para ajudá-la? Em vez de ficar reagindo, ficar emburrado também. Pergunte-se: o que é que você pode fazer para ajudar a sua esposa? Então comece organizando o que estiver fora do lugar. Talvez ela não esteja passando bem. E se você estiver disposto, prepare aquela jantinha gostosa. Mas se você também não quer gastar tanto tempo fazendo uma comida, pede um lanche. Diz para ela, comunique para ela, ou que você vai fazer a jantinha, preparar o jantar, ou que vai pedir um lanche. Comunique a ela, diga para ela que você está pensando em fazer. Então, quando tiver ou o jantar pronto ou o lanche chegado, convide-a para vir
estar com vocês, para vir almoçar, para vir jantar ou para vir lanchar com você. Mas pode ter certeza, se esta for a primeira vez que isso está acontecendo, ela vai vir assim meio desconfiada, pensando que a qualquer momento você vai jogar na cara dela o trabalho que você está fazendo. Mas lembre-se que esta é uma oportunidade que Deus está lhe dando para aprender a lidar com o problema, em vez de atacar o caráter da sua esposa. Quando você tiver a oportunidade, procure saber, converse com ela, pergunte qual foi a dificuldade que ela enfrentou durante o dia. Fazer de conta que nada aconteceu, que não percebeu que ela está chateada ou com problema, ignorar isso, não é a melhor saída, saiba disso. O melhor que você tem a fazer é demonstrar que você se importa com ela, que você se importa com aquilo que ela está passando. Então, veja só, você precisa conquistar da sua esposa a confiança de que o seu amor por ela é genuíno e que você, de fato, se importa com ela, se interessa pelo aquilo que ela está vivendo. Então, vamos adiante. Quando nós reagimos em relação ao outro, nós só agravamos o problema. Então, o que nós devemos fazer é descobrir como é que Deus quer que você ou eu amemos nosso cônjuge. A mesma coisa em relação à esposa. Haverá ocasião que o marido chegará desanimado. E eu quero dar um conselho aos homens. Não sejam orgulhosos, agindo como se não tivesse acontecido nada. Compartilhe as intercorrências do dia com a sua esposa. O que vocês podem fazer? O que ela pode fazer? Vocês podem orar juntos na hora que for dormir, colocar diante de Deus essa dificuldade, e ela vai se sentir importante porque ela está participando daquilo que é importante para você, o seu trabalho, ou algum problema que aconteceu durante o dia. Homens, vocês devem procurar aprender a olhar a vida conjugal do ponto de vista da sua esposa. E assim você vai aprender a amá-la. E também irá fazer a vontade de Deus, que é dar o primeiro lugar a ela depois dele. Veja só quantas coisas boas. Ela vai se sentir amada, vai sentir que pertence a você. E além disso, você vai estar fazendo a vontade de Deus, que é dar à sua esposa o primeiro lugar depois dele. Vamos então mais à frente. Depois que você separar um tempo para sua esposa, você deve separar um tempo para os filhos. Talvez você não saiba como gastar o seu tempo com os filhos. Nesse caso, a sua esposa pode ajudá-lo. Por quê? Porque ela passa mais tempo com eles e ela conhece os interesses de cada um. Interessante é saber que quando você, marido, gasta tempo com os filhos, você também vai estar atendendo a uma das necessidades, uma outra necessidade da sua esposa. As esposas, normalmente, precisam de subsídios para cumprir as suas tarefas do lar e também para dispensar mais cuidados com os seus filhos. E como ela recebe esse subsídio? Através da sua atenção para com seus filhos. Então, quando você gasta tempo com seus filhos, você também está atendendo uma outra necessidade básica da mulher, que é receber esse subsídio para cuidar melhor da casa e dos filhos.
Olha que legal, como Deus é sábio, né? Ele interliga uma coisa com a outra, e se uma coisa acontece, todas as demais coisas acontecerão. Para muitos de nós que estamos aqui ouvindo essa lição e que ouvirão no futuro, sabemos que é difícil dizer não. Eu já passei por isso muitas vezes. Por que é difícil dizer não? Porque nós não queremos desagradar as pessoas, pelo contrário, nós queremos agradar as pessoas. E por outro lado, quando nós não sabemos dizer não, nós acabamos prejudicando o nosso tempo com a nossa família. Sem dizer que o nosso cônjuge e nossos filhos acham que somos fracos. Acham que nós somos fracas. Então, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para dizer sim às coisas certas. Por ser difícil saber dizer não. É muito difícil. Então, nós precisamos saber qual é a coisa certa, qual é aquilo que é importante para nós podermos dizer sim. Quando nós não temos força para dizer não, nós acabamos assumindo coisas que não conseguimos cumprir. Quando não somos firmes com o nosso não, Deus também não pode contar conosco. É sério isso, né? Muito sério. No Salmo 15, há 11 coisas que Deus espera de nós. Mas tem uma que eu quero destacar, porque ele diz a respeito do não e do sim. Então ele diz o seguinte, que está no verso 4. Aquele que, embora jure com dano seu, não muda. Isto é, quando eu digo para uma pessoa que vou fazer algo, eu vou fazer algo. Eu devo fazer aquilo que eu prometi, mesmo com um dano pessoal. Isso me leva a tomar a decisão de nunca assumir o compromisso antes de ter a confirmação de Deus, não é verdade? Eu quero desafiá-lo. Eu quero desafiá-la nesse momento a fazer uma avaliação do seu horário e colocar as prioridades em seu lugar, custe o que custar. Muitos que estão ouvindo, que ainda não são casados, Deus quer o seguinte de você. Ele quer que, enquanto você aguarda a ocasião para o casamento, que você se concentre nas qualidades que devem ter para se preparar para o seu cônjuge, para ser o melhor cônjuge, para que você se desenvolva as qualidades que ele quer que você tenha como pai, como mãe. Existem pessoas que estão amarguradas com Deus por não estarem casadas ainda. E eles se desenvolveram uma desconfiança de Deus. E o que acontece? Que quando chega a hora do casamento, elas não sabem como ter um casamento bem-sucedido. Por quê? Porque gastou tempo com a amargura, com a desconfiança, em vez de gastar tempo se preparando, procurando saber aquilo que pode torná-lo e torná-la o melhor cônjuge e a melhor mãe, o melhor pai para seus filhos futuros. Veja só, se você gastar tempo para se preparar para o casamento, quando chegar o tempo, Deus mesmo, Ele trará para você o cônjuge certo. Você não precisa ficar caçando, você não precisa ficar procurando, porque Deus sabe qual é a pessoa
que vai dar certo com você. Por quê? Porque Deus sabe que você é uma pessoa que valoriza as prioridades, valoriza os princípios dele, e ele conhece as pessoas certas que também valorizam os princípios, valorizam as prioridades e farão com que vocês se encontrem em um certo momento da vida. Esposa, tem um recado para você também. Quando vocês forem fazer o seu plano semanal, alguma coisa devem ter cuidado. Você precisa ter cuidado com algumas coisas. Depois que você separar os horários para as refeições, para cuidar das crianças, para cuidar da casa e de outras atividades, que são muitas, existem aquelas horas do dia que você resolve que vai fazer o que quer. Não é verdade? Agora eu estou livre, vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Calma, pare. Antes de começar a gastar o seu tempo com coisas urgentes, você precisa organizar o seu horário com o tempo que vai gastar com o seu Senhor. É isso aí. E cumpre os seus deveres, que a capacite para ser a melhor esposa possível e desenvolva a melhor maneira de arrumar a casa, desenvolva a melhor forma de você cuidar bem da educação dos seus filhos, antes de sair fazendo qualquer coisa. Lembre-se que para cuidar bem dos filhos, você gasta uma pequena parte da sua vida, tanto o homem quanto a mulher. Quando chega mais ou menos 40, 50 anos, os seus filhos já estarão bem crescidos. Eles já saberão cuidar melhor de si mesmo. Eles já serão adolescentes e tomarão menos tempo da sua vida. Aí então resta mais ou menos uns 30, 25 anos para você servir a Deus, para você gastar a sua vida no serviço do Rei Jesus, tendo cumprido bem a tarefa que Deus lhe confiou, que é a sua família. Senhor meu Deus, eu venho a Ti e digo que custe o que custar, eu quero colocar em ordem as minhas prioridades. Porque, Senhor, se essas são as coisas mais importantes para Ti, então eu vou fazer essas coisas importantes para mim. E com certeza, aquelas coisas que me oprimem, aquelas coisas que causam pressão em mim, tanto interna como externas, são instrumentos de Satanás para me distrair daquelas coisas que são importantes. Então, Senhor, agora, aqui no meu coração, eu decido diante de Ti, tomando o Espírito Santo como minha testemunha, eu decido colocar em ordem as minhas prioridades, de acordo com as suas prioridades. E te convido, você aí na sua casa, no seu carro, onde você estiver ouvindo esta lição, a fazer a mesma oração, o mesmo compromisso com Deus, de ordenar as suas prioridades pelas prioridades de Deus, por aquilo que realmente é importante para Deus, pois Ele sabe como nos fazer feliz. Nós deixaremos de ser egoístas para sermos altruístas. E assim,
nós vamos agradar o coração de Deus e Ele vai agradar o coração daqueles que convivem conosco. Pai Celeste, Tu conheces as necessidades de cada um de nós. E a Tua palavra diz que nós não viveremos só de pão, mas nós viveremos de toda a palavra que procede da Tua boca. Senhor Espírito Santo, eu lhe peço que nos dê uma compreensão muito clara para que saibamos aplicar os princípios e ordenar a nossa vida pelas prioridades de Deus e assim poder edificar um lar e assim poder ter uma família bem-sucedida do ponto de vista de Deus, que não são bens materiais, mas uma família que vive em harmonia, onde filhos amam os pais e onde os pais amam seus filhos, onde o cônjuge ama sua esposa, onde a esposa ama o seu marido. E assim, nós conseguiremos, com certeza, experimentar o melhor que Tu tens para nós nesta área da família. Coloco esse pedido, Pai, diante do Senhor, em nome de Jesus, e aguardamos boas notícias. Amém. Deus me deu um precioso tesouro. Deus me deu uma linda família. E esse Deus é o centro do meu lar. Seu amor é exercido entre nós. O que Deus uniu e abençoou, o mal não pode tocar. Minha família consagrei ao Senhor. O que Deus uniu e abençoou, o mal não pode tocar. Minha família consagrei ao Senhor.